Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a edição de domingo do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar, hoje que é um dia muito especial, aniversário da maior instituição do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, completando 124 anos de uma belíssima história. Então é claro, né? Um dia importantíssimo aí pra gente e também pro futebol. Afinal de contas, o Vasco é um clube importantíssimo para o futebol brasileiro. O primeiro clube a aceitar negros, o primeiro clube a lutar por negros, o primeiro clube brasileiro campeão sul-americano, campeão fora do país. Tem uma história lindíssima. Infelizmente, nos últimos 20 anos, né? O Vasco foi muito maltratado, mas se Deus quiser, a gente vai voltar a viver tempos de glórias. Enfim, vamos falar sobre muita coisa aqui. Depois da vinheta, né? Tem inclusive recado de Josh Vander. O Vasco publicou um vídeo hoje com o recado de Josh Vander para a torcida vascaína. Enfim, vamos comentar sobre tudo isso. Tem atacante que está saindo, tem Série B. Ontem tivemos tivemos um jogo, na verdade, que interessava diretamente ao Vasco. Enfim, vamos lá, né? Vamos falar de Vasco depois da vinheta. Antes eu conto com você rapidinho, deixa aquele like aí que é muito importante. E se inscreva no canal, tá faltando um pouquinho, menos de 100, pra gente bater 171 mil inscritos aqui no canal, beleza? Tamo junto então e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com um recado da 1xBet. 1xBet patrocinadora aqui do canal Machão da Gama e dá um bônus, né, para você que assiste aqui o nosso canal. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, o link para você fazer o seu cadastro e tem também um código promocional. Você fazendo o seu cadastro através desse link e usando o código promocional no seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus, um presente da 1xBet para você começar a fazer as suas apostas esportivas. Virou febre no Brasil, né? Todo mundo fazendo uma fezinha, então a galera procura um site confiável e site confiável é a 1xBet. O link está no comentário fixado e você fazendo o seu cadastro no link que está no comentário fixado, além de ganhar um bônus, você também ajuda aqui o canal Machão da Gama. Tamo junto? 1xBet, parceira aqui do nosso canal. Bom, e hoje, dia 21 de agosto, é aniversário do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, um dia muito importante para o futebol brasileiro, né? 124 anos dessa instituição muito vitoriosa que, infelizmente, nos últimos 20 anos, né, vem sendo bastante maltratada, mas como eu disse na abertura do vídeo, se Deus quiser, né, do ano que vem em diante, o Vasco vai começar a andar nos trilhos para voltar a brigar no seu lugar de direito, né, que é na parte de cima da tabela, brigar por títulos, um clube bem administrado e coisa e tal. Enfim, cara, falar de Vasco, vou deixar aqui rapidinho um comentário sobre a importância do Vasco na minha vida e deixo aqui a caixa de comentários também aberta para você contar a sua história com o Vasco, como você se tornou vascaíno, o que o Vasco significa para você. Fica à vontade, compartilha comigo esse relato, que eu vou tentar ler todos e eu gosto muito, né, de ler as histórias de vascaínos, é uma coisa que me cativa bastante. Cara, eu comecei a ser vascaíno por conta do meu pai que veio do Espírito Santo, né, para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar aqui no Rio de Janeiro num bar onde o dono era português, isso meu pai adolescente ainda, e ali meu pai se apaixonou pelo Vasco, né, porque o patrão era vascaíno, acompanhava todos os jogos do Vasco, e depois meu pai foi me passando essa paixão, né, que eu quero passar também para os meus filhos, quando eu tiver, ainda não tenho filho. E o Vasco, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes da minha vida, né, cara? Foi no Vasco que eu conheci os meus melhores amigos. O Vasco hoje se tornou também, de certa forma, o meu trabalho, né, por conta aqui do canal no YouTube, onde eu tenho, assim, o prazer, né, de falar de Vasco todos os dias e de conhecer tanta gente através do Vasco no Brasil inteiro. Aonde eu vou, sou muito bem recebido. Se eu não fui em Manaus, fui em São Luís, fui em Goiânia. Cara, viajei aí o Brasil de Nordeste a Sudeste, né? De Norte a Sul também, né? Teve jogo no Sul esse ano, fui em Londrina. Enfim, cara, então o Vasco me deu, assim, essa possibilidade de ser quem eu sou hoje. De trabalhar com o que eu amo e de ser reconhecido, né, pelo meu trabalho. Então, assim, eu sou eternamente grato ao Vasco da Gama, não consigo nem imaginar como seria a minha vida sem o Vasco. E estarei aí até o último dia da minha vida ao lado do Vasco da Gama, que é a minha maior paixão, com toda certeza. Enfim, o Vasco hoje comemorou, né, o seu aniversário, teve ali alvorada pela manhã e durante a manhã também teve bolo, né? Afinal de contas, aniversário
tem que ter bolo, e a criançada ali da barreira do Vasco cortou o bolo do Vasco, cantaram parabéns, e enfim, uma festa com a cara vascaína. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Parabéns pra você, nessa data querida. Agora é contigo! É contigo agora! Ao Vasco nada! Atenção, Vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da casaca! Vasco, Vasco, Vasco! Então tá aí, né? Parabéns ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, 124 anos de uma belíssima história. E quem também mandou recado para a torcida do Vasco foi Josh Vander, sócio fundador da 777, tá bem próximo ainda de oficializar e começar de vez a comandar o futebol do Vasco. Ainda existem, né, os trâmites burocráticos, estamos aí num período de transição, mas o Josh Vander mandou um recado aí aos vascaínos por conta do aniversário do Vasco, né? Falando sobre o aniversário do clube e falando diretamente com o torcedor cruzmaltino. Confira o que disse o Josh Vander. Oi, Vascaínos. I want to take a moment to wish Vasco da Gama fans in Brazil and around the world a very happy anniversary. Today is a day to celebrate Vasco's incredible and rich history and look forward to the new chapters that we will write together. Thank you for all of your support and patience during this transition process. We at 777 are working very hard to move things forward as quickly as possible, and I look forward to being in Brazil very soon to celebrate with you all in person. Então daí, né? Esse foi o recado de Josh Vander, sócio proprietário da 777, sócio fundador, né, da 777. Ô Josh, mas na boa mesmo, hein? De presente de aniversário podia chegar um treinador, né? A gente quer um treinador aí para pegar essa reta final, garantir esse acesso para a primeira divisão. Só mensagem não adianta, hein? Vamos agir um pouquinho também. Tava na hora de trazer um treinador. Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora? Vamos falar de nova camisa, né? Que o Vasco vai lançar em breve o seu terceiro uniforme. Será lançado aí no jogo contra o Guarani, que é o Vasco pega o Bahia, né? E depois enfrenta o Guarani no final desse mês, no dia 31 de agosto. A expectativa do Vasco era lançar o uniforme agora, né? No aniversário do clube, mas a produção atrasou. Por isso, o lançamento deve acontecer no dia 31 de agosto contra o Guarani, jogo que o Vasco faz em São Januário. Esse uniforme será em homenagem a Portugal. As informações que temos, inclusive, é que a camisa de goleiro será das cores de Portugal, né? Verde e vermelha. O uniforme de campo a gente não tem informações de como vai ser, mas também será em homenagem a Portugal. Então o Vasco lança o seu terceiro uniforme contra o Guarani no dia 31 de agosto, jogo em São Januário. Bom, e agora vamos aqui com algumas rapidinhas, né? Vamos falar de atacante que está de saída de São Januário. Zé Santos, lembra do Zé Santos? Atacante que chegou aí, veio do Marcílio Dias, né? Artilheiro lá do Campeonato Catarinense, mas que não conseguiu se firmar com a camisa do Vasco. Teve oportunidade, não conseguiu agarrar, né? Foi muito mal quando entrou em campo o Zé Santos, não vem sendo utilizado e agora está de saída realmente do Vasco da Gama. O staff do jogador acertou a transferência do atleta para o Paços de Ferreira de Portugal. Zé Santos está acertado com o Paços de Ferreira de Portugal, mas o Vasco ainda não confirma a transferência. O Carlos Brasil confirmou que existe uma proposta, né, pelo Zé Santos, mas ainda não confirma a transferência. Então a coisa ainda está em negociação, mas o Zé Santos está de saída aí para o futebol português, deve ir por empréstimo ao Paços de Ferreira. E para encerrar, ontem tivemos uma partida pela Série B que interessava diretamente ao Vasco, né? O Sampaio Corrêa, que se vencesse e assumir a quinta colocação e ficar a 6 pontos do Vasco, foi derrotado, né? Perdeu para o CRB por 2-1. Então, mais uma vez, a rodada ajudou, né, o Vasco da Gama. O Vasco mantém 6 pontos de vantagem para a Tombense, que é a quinta colocada. Só que o Vasco tem 3 vitórias a mais que a Tombense. Então, mesmo que o Vasco perca 2 jogos e a Tombense vença 2 jogos, o Vasco continua à frente da Tombense por conta do número de vitórias. Então, efetivamente, é como se o Vasco tivesse 7 pontos de vantagem para a Tombense. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante.
se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!